Boa tarde, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica. Livro de Deuteronômio, capítulo 20. Capítulo 20, o título é Leis referente à guerra. E Moisés ele começa encorajando o povo do Senhor, os israelitas, quando estiverem de frente a uma guerra, mesmo que seu inimigo seja muito maior, muito mais forte, para eles não temerem, porque quem vai lutar por eles será o Senhor. E aí ele fala também sobre o sacerdote está encorajando os israelitas a seguirem em frente a essa guerra. Então, versículo 1. Quando saíres para a batalha contra teu inimigo, evite cavalos, carros e povos mais numerosos do que tu. Não tenha medo deles, pois o Senhor teu Deus, que te fez subir da terra do Egito, está contigo. Quando estiveres para entrar na batalha, o sacerdote se aproximará e falará ao povo: Ouve, ó Israel, estais hoje para entrar na batalha contra os vossos inimigos. Não se desencoraje o vosso coração, não tenha medo, nem tremas, nem vós aterrorizeis diante deles. Então Moisés dá essa orientação para que o sacerdote venha estar encorajando os israelitas à guerra, e ele fala a respeito ali daqueles que não deverão ir para a guerra. Então ele tem uma sequência e fala que será dispensado para a guerra aquele que acabou de construir sua casa e ainda não desfrutou da sua casa, aquele que fez uma plantação e ainda não teve nenhuma colheita da sua plantação, aquele que está noivo, que ainda não casou, não deitou com sua esposa, deverá ser dispensado da guerra. E ele fala a respeito daqueles que são medrosos, também não deverão ir para a guerra. Olha o que ele fala. Versículo Versículos 8. Assim os oficiais continuarão a falar ao povo: quem dentre os homens é medroso e tem um coração covarde, vá e volte para casa, a fim de que o coração de seus irmãos não desfaleça como o dele. Então, aquele que era medroso e tinha pavor da guerra, não deveria ir para a guerra para que aquilo não fosse transferido para outros soldados. Então, esse que é o medroso estava também dispensado da guerra. E aí, versículo 11, ele fala a respeito da paz, as cidades que eles avançarem e antes de iniciarem a guerra, eles declaram paz. Se aquela cidade aceitar a paz, não é para entrar em guerra com elas. Então, versículo 11, ó, se ela responder em paz e te abrir as portas, todo o povo que ali se achar será sujeito a trabalho esforçado e te servirá como escravo. Então, eles serão escravos, não haverá guerra naquela cidade, mas lembrando que essas cidades não têm a ver com os heveus. Então, lá, todos aqueles zeus lá, amorreus, jebuseus, heveus, cananeus, as 7 nações dos zeus lá, o Senhor já tinha dado uma ordem que deveria ser totalmente exterminados. Essas cidades que deveriam declarar paz eram cidades longe de Canaã, longe da cidade da terra prometida. Então, os israelitas poderiam avançar nessas cidades, declarar a paz e tornar eles escravos. E aí, no capítulo 21, ele fala sobre... Ele começa falando a respeito de um homem que foi encontrado morto na terra de Canaã. Se um homem foi encontrado morto, deverá fazer expiação por esse homem, se você não sabe quem é o culpado. Então ele fala sobre o sacrifício de expiação, e aí ele fala acerca da mulher prisioneira, que tem a ver com essa cidade afastada, porque, como eu falei, a guerra entre as 7 nações dos Zeus não poderia haver prisioneiro, todos deveriam ser exterminados, mulheres, crianças, velhos. Por que isso, Jeff? Porque aquele povo, eles eram rebeldes contra o Senhor já estava esgotado o nível de pecado deles diante do Senhor, e o Senhor estava castigando eles por causa da sua rebelião. Eles ofereciam filhos a Moloque, eles queimavam seus filhos na fogueira, e isso era uma abominação diante do Senhor, e o Senhor queria exterminar eles para que os israelitas não viessem ter o mesmo costume dessas 7 nações dos Zeus. Mas aqueles que estavam distantes, as cidades distantes,
poderia ter paz e tornar escravo. Então essa mulher prisioneira, por exemplo, que ele fala no capítulo 21, está relacionada a essas cidades distantes. Então se uma mulher fosse bonita, uma das prisioneiras, o israelita poderia tomá-la como mulher. E aí tinha um ritual de purificação, versículo 12 fala, ó, então a levará para a tua casa, e depois que ela rapar a cabeça, cortar as unhas e tirar as roupas de prisioneira, ficará na tua casa e chorará por seu pai e por sua mãe durante um mês inteiro. Depois disso, ficará com ele, com ela, e será o seu marido, e ela será tua mulher. E aí, caso o homem venha cansar dessa mulher, ele deverá liberar ela, o versículo 14. E se te cansares dela, tu a deixarás ir quando quiser, mas de modo nenhum, a venderás, nem a tratarás como escrava, pois a humilhaste. Então ela já foi humilhada e ele não poderia torná-la como escrava depois que ela foi a sua esposa, e nem poderia vendê-la, simplesmente poderia liberá-la. E aí depois ele fala sobre o direito do primogênito, um homem que tinha duas esposas, a primeira que nasceu, seu primeiro filho era desprezado, e a segunda não, mas ele amava a segunda, e que ele não poderia dar o direito de primogenitura para a segunda por amar mais a segunda mulher. Mesmo que ele desprezasse a primeira mulher, o direito era do primeiro filho. E aí ele fala um tema bem pesado também, do versículo 18 ao 21, do filho rebelde. Irmãos, preste atenção. A rebeldia é algo terrível diante dos olhos do Senhor. O Senhor fala que se um filho fosse rebelde, não ouvisse os pais, e pelo contrário, constantemente fizesse algo que era mal visto aos olhos de Deus e aos olhos do pai, ele deveria ser levado para ser apedrejado até a morte. Isso é terrível, irmãos. Olha o versículo 19. Seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciões da sua cidade, à entrada do lugar onde moram, e dirão a eles: esse nosso filho é teimoso e rebelde, não obedece às nossas ordens, é um libertino e bêbado. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até a morte. Então era algo terrível, tá, irmãos? E por fim, irmãos, nós temos a morte de madeiro, a morte que é uma maldição, e ela representa muito, fala muito a respeito da morte do nosso Salvador. Jesus Cristo, ele se fez maldito em nosso lugar. Maldito é o homem que é pendurado no madeiro, e Cristo foi pendurado no madeiro em meu e em seu lugar. Nós deveríamos ser pendurados no madeiro, porque o salário do pecado é a morte, e nós estávamos afundados em nossos pecados e delitos, e o Senhor levou toda a nossa sujeira, toda a nossa imundície sobre si, ele absorveu tudo isso nele, e por isso ele foi morto na cruz em nosso lugar. Então que essa fica a reflexão do versículo do capítulo 21, do versículo 22 ao 23. Maldito é aquele que é pendurado no madeiro. E Cristo, ele era santo, perfeito, não tinha nada que o condenasse, nada era achado que fizesse com que ele merecesse a cruz, mas o Pai achou bom em executar toda a sua justiça no Filho por amor a mim, a você. Isso é muito forte, muito profundo. O Evangelho é algo poderoso e belo, que possamos conhecer a profundidade da beleza, sermos fascinados pela cruz de Cristo, pela obra que ele fez na cruz. Conhecemos quem nós somos e quem Cristo é. Amém, irmãos? Graça e paz a todos, tamo junto. Fui!